Nome oficial ao vivo a cores para todo o Brasil. Bom, vamos dar uma continuidade então, né, que vocês já falaram na semana passada. Fiquem à vontade para participar, perguntar, questionar, discordar. Eles ficam, pode ficar tranquilo, eles ficam. Fico. Com meia vontade. Perto de você, eu me sinto mais seguro. Parece melhor. Eu que estou querendo sair com essa boca bonita aqui. Vamos lá, então, amados, vamos abrir a Bíblia, né? Vocês aí estão com a Bíblia, liguem a Bíblia, né? Tem que explicar no celular. Isso, liga a Bíblia. Então, acesse a Bíblia. Gênesis, capítulo número 1. Eu vou tentar dar um resumo, então, do Gênesis. Posso, assim, capítulo? Sim, claro. Então, bora lá. Bom, começando do início, né? Que é o nome do livro, Gênesis. Gênesis, na verdade, é um termo grego, né? Então, assim, não é do original lá da língua hebraica, que é o Antigo Testamento, né? O nome do livro, na verdade, os nomes do livro do Antigo Testamento, principalmente do Pentateuco, aliás, do Pentateuco, né? O restante nem sempre segue essa regra. A primeira palavra que aparece no livro dá o nome do livro. Então, aqui no caso, no princípio, o nome do livro é no princípio, né? Que no caso é Bereshit, né? Então, Bereshit é o nome do livro de Gênesis lá dos hebreus mesmo, né? Dos judeus. Então, começa por aí. Vai falar sobre o quê? Sobre o início de todas as coisas, da criação. Só que antes que a gente entre mesmo na questão do conteúdo do livro, a proposta do livro, alguns personagens, alguns temas que o livro aborda, eu quero falar para vocês a respeito do Criador, né? Aquilo que o capítulo 1, verso 1, começam falando. Primeiro assim, a Bíblia não tem pretensão nenhuma de provar a existência de Deus. Não tem essa disposição, né? A Bíblia não foi escrita com essa intenção de provar. Então, quem se relaciona com a Bíblia já tem um pressuposto que Deus é uma realidade. Não que Deus exista, porque Deus não existe, né? Então, Deus não existe. Vocês sabem disso, né? Deus não existe, porque tudo que existe tem um começo e tem um fim, o ciclo fecha. E Deus está para além da existência, e tudo que existe, existe por causa de Deus. Ele é o fator causal de todas as coisas, né? Ele é o originador de todas as coisas. E como diz os adolescentes, ele já chega aqui causando, né? Então ele causa o início de tudo. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então Deus, ele, na verdade, antes dele criar qualquer coisa, ele pensou em toda a criação, do começo ao fim. Então toda a história já está na mente de Deus, na ótica de Deus, e diante de Deus, tudo já resolvido. Para nós que ela vai acontecendo, porque nós vivemos dentro de um tempo, de um espaço que foi criado por Deus. Deus, ele habita fora dessa realidade. Então Deus, ele nunca houve um tempo, porque onde Deus habita não existe tempo, porque eternidade não é um tempo sem fim, é ausência de tempo, tem diferença disso, né? Então a gente fala assim, nossa, tempo infinito. Não. Eternidade, o conceito de eternidade é que não existe tempo. O tempo foi criado por Deus, e a gente vê isso no capítulo 1, né? Foi lá Deus no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, né? No primeiro dia disse: haja luz e houve luz. E a pergunta que a gente faz, mas calma aí, que luz era essa se o quarto dia que o sol foi criado? Então tem essa questão, né? Então que luz era essa? Já são perguntas que a gente vai fazendo. Aí você fala, você vai responder, André? Não. Algumas eu não vou, só vou jogar algumas questões, inclusive para que a gente entenda que o livro de Gênesis fala de algumas coisas que a gente chama de revelação e explica outras coisas. A revelação nem sempre ela é explicada. Então, por exemplo, a questão de quem Deus é. A Bíblia não explica quem Deus é, porque seria impossível explicar o inexplicável. Então, Deus não cabe na lógica humana, na mente humana. A gente pensar que Deus é triuno é um negócio, para mim pelo menos, né? Não sei, de repente para vocês é resolvido, vocês me ajudam aí depois. Mas para mim é muito complicado, porque não tem nenhuma experiência. A gente não tem experiência humana de ter um ser que ele é um e ao mesmo tempo ele é mais do que um. Ele é uma unidade composta. E o que é uma unidade composta? Que não é um só, mas os que compõem a unidade têm a mesma essência, natureza e atributos. É um negócio difícil de entender isso, né? Mesmo porque hoje a gente fala a respeito
a Bíblia a partir da queda, a partir do pecado. Se é a partir do pecado, a gente tem dificuldades de entender algumas coisas, como por exemplo, houve um tempo que não havia conflito nenhum na humanidade. Houve um tempo que o ser humano era harmônico. Quem é casado sabe que isso é impossível, né? Homem e mulher, né? Dois seres humanos, mundos diferentes, categorias de pensamento diferentes, criação diferente, enfim, são pessoas únicas e que têm mundos diferentes, tentam conviver juntos, a gente chama isso de casamento, né? Tentam conviver juntos e os conflitos são inevitáveis por toda a vida. Não sei se eu estou desanimando aqueles que não casaram ainda, mas essa é a realidade, né? Agora, o bom é saber que é possível isso, ou seja, buscar caminhar juntos, tentando se tornar um só, como era na criação antes do capítulo 3 de Gênesis. Então, quando a gente fala que Deus é um e é mais de um, é que a gente está falando que ele é uma unidade composta. Só que a gente não sabe exatamente como é essa unidade composta sem pensar que um deve ter alguma diferença do outro, porque são pessoas distintas, mas co-eternas, co-iguais, co-criadoras, e, enfim. Aí o que Deus decide fazer? Uma criatura semelhante a ele, que é o capítulo 1, verso 26 e 27, né? Façamos, então aparece no plural, então não é um só que está agindo, né? A ação sempre foi, sempre é e sempre será dos três em comum acordo, conjunto e tudo mais. Nunca houve um tempo que o Pai fez alguma coisa sem o Filho e o Espírito Santo sem o Pai, o Pai sem o Espírito Santo e o Espírito Santo sem o Filho. Nunca houve. Os três sempre decidiram, fizeram, pensaram, sentiram e agiram todos em comum acordo, todos juntos. A gente às vezes trabalha em categorias humanas para tentar aproximar as ações de Deus e os sentimentos de Deus, né? Tudo isso é reduzir Deus, porque não tem como fazer outra coisa, porque a gente não tem capacidade de entender aquele que é infinito. Deus não é grande, grande é uma coisa, Deus é imenso. Imensidão é aquilo que não cabe em lugar nenhum, porque Ele que abrange todas as coisas, né? Aí a gente fala da onisciência, não, da onipresença de Deus, né? Qual a ideia de onipresença? Ele está em todos os lugares, não é isso que eu falo? Onipresença de Deus. Mas na verdade não é que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares estão em Deus. Também é diferente, parece a mesma coisa, mas não é, né? Então, tipo assim, se a onipresença de Deus é que Deus está em todos os lugares, então Ele cabe em todos os lugares. Só que você pensar que todos os lugares estão em Deus, quer dizer que fora de Deus não existe nada, absolutamente nada, porque seria impossível alguma coisa existir fora de Deus. Então o diabo existe em Deus, o inferno existe em Deus, nós existimos em Deus apesar da nossa condição de pecado, mas se Deus é santo, Ele não pode ter contato com o pecado, com o mal. Como é possível então a gente estar dentro de Deus, né? Para a gente entender assim de uma forma mais superficial. Nós estamos dentro de Deus, como essa água está dentro do copo. E fora do copo não existe absolutamente nada. Então tudo está em Deus. Como que Deus Santo, Ele então pode ter contato com o pecado? Aí a gente pensa na questão do órgão quando é transplantado, né? O órgão, então, qualquer órgão, coração, sei lá, um rim, alguma coisa transplantada. Embora naquele corpo, aquele órgão já existiu, né, e tinha um semelhante, mas quando ele recebe um órgão que não era natural dele, qual que é a tendência? De rejeitar. Só que a medicina encontrou um meio que é para esse corpo ir absorvendo isso, assimilando isso e aceitando aos poucos, né? Que é um remédio. Você aplica o remédio, o corpo vai ali aceitando. Então, antes que Deus dissesse assim, haja luz, ele disse, haja cruz. Então, por que mesmo depois do pecado, Deus sendo santo, porque seria impossível a gente viver em Deus depois do pecado sendo Deus santo, é uma lógica, né? Então, o que ele providenciou? Um remédio, para que a gente não fosse expelido dele. Porque se a gente fosse expelido dele, a gente caía na inexistência. Então, assim, sumiria, desintegraria, deixaria de existir e de ser. Porque, na verdade, nós nunca fomos, nós estamos sendo. Só Deus que é, que a Bíblia diz, né? Deus é, nós estamos sendo por causa do ser de Deus. Então, tanto é que Deus disse assim, diga que o eu sou te enviou. O autoexistente é a ideia do texto, né? E aí o que Deus fez, então? Providenciou o remédio, que é o sangue de Cristo.
Vamos pegar um texto lá no Novo Testamento, de 1 Pedro, capítulo 1, versos 8, 19 e 20, para a gente entender essa ideia de criação, criador. 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 18, 19 e 20, né? Sabendo essas coisas. Sabendo, 1 Pedro, a segunda. 1 Pedro, capítulo número 1, versos 18, 19 e 20, né? Sabendo que não fosses com coisas corruptíveis como prata e ouro que fosses resgatados da vossa boa maneira de viver, mas como de um sangue, né, precioso de Cristo, incontaminado, imaculado. Esse é o 19, se não me falha a memória. E o 20 está escrito que o sangue de Cristo foi derramado, foi oferecido antes da fundação do mundo, não é isso? O verso 20? Sim. Enganado? Isso mesmo. Então, antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo foi derramado, historicamente há 2000 anos atrás, né? Mas na ótica de Deus, na ótica da Trindade, já estava tudo resolvido. Então, quando Deus cria todas as coisas, já criou elas redimidas, resgatadas, porque Ele cria, Ele mantém a sua criação e resgata a sua criação, porque Ele já sabia que tudo ia acontecer do jeito que aconteceu. Então, Deus não foi pego de surpresa, Deus não tem plano B, Deus não ficou assim meio desesperadão, né? Quando o homem lá comeu lá a fruta, e agora? Tipo, os três conversando, né? E agora? Quem poderá nos defender? Não teve essa conversa. O que a gente vai fazer? Um plano B? Não. Tudo já estava diante de Deus, como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 13, se não me falha a memória, né? Todas as coisas são nuas e patentes diante daquele que nós temos que tratar. Então, todas as coisas já estavam, como essa mesa está diante de nós, assim, tudo está diante de Deus. A gente trata sempre de passado, presente e futuro, mas as coisas Deus desconhece também na sua experiência, né? Deus está no mesmo lugar agora, quando esteve na criação, quando toda a história de Israel se desenrolou, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Esses 2000 anos que estamos passando, só Deus sabe quanto mais ainda haverá pela frente. Juízo final, novos céus e nova terra. Deus está vendo isso tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Depois disso, você podia falar glória a Deus. Glória a Deus. Se quisesse, lógico, né? Porque eu acho que é uma informação interessante, né? Nossa, ó, quem que a gente está falando? É de Deus. Eu aviso vocês, tá bom? Toquem vocês. Olha, não vi, glória a Deus. Então, assim, o que acontece? A gente está falando, então, do princípio de todas as coisas para nós, na história, na humanidade. Mas antes que a gente fale da criação, eu gostaria que a gente pensasse no Criador, né? Que é totalmente distinto de nós. Deus não tem nada a ver com a gente. Deus não tem, assim, tem muito pouca coisa a ver daquilo que a gente fala a respeito dele. Aquilo que a gente pensa a respeito de Deus não é o que ele pensa a respeito de si mesmo, entendeu? Não é. Deus é totalmente outro, é totalmente diferente de nós. Nós projetamos muitas vezes em Deus as nossas experiências religiosas, culturais, nossas experiências familiares, o tipo de relacionamento que nós tivemos com os nossos pais. A gente projeta em Deus, você sabe muito bem, né? A psicologia trabalha essas questões. Então, assim, Deus é totalmente outro. Agora, Deus não é revelado aqui. Aqui, Deus é mostrado como aquele que vem fazendo todas as coisas. Deus é revelado lá em Gênesis. Gênesis, toda a Bíblia, ela se desenrola a partir de Gênesis. É por isso que é importante a gente entender bem esse livro. Porque toda a Bíblia, de Êxodo até Apocalipse, trata a respeito de tudo que aconteceu em Gênesis. Tudo. Então é por isso da importância da gente entender aqui o desdobramento, a criação, o Criador, a criatura, o que aconteceu com essa criatura, qual foi a proposta de redenção lá no capítulo 3, verso 15, que é a primeira vez que o Evangelho é pregado, e é o próprio Deus que prega o Evangelho, né? A gente chama de proto-evangelho. Vocês lembram desse texto de 3 e 15? Não? Então bora ler, vamos lá. Nossa proposta aqui é a gente folhear a Bíblia um pouquinho, né? Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Aqui, 3, capítulo 3, verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Né? Então a primeira vez que o Evangelho é pregado pelo próprio Deus, as boas novas. Né? Aí que Jesus é anunciado. Aí que chamou a humanidade, né? No caso o homem e a mulher, e o Satanás lá, chamou e disse, ó, aqui é o meu plano de redenção para toda a humanidade,
e a minha vitória sobre o inimigo da humanidade, que é Satanás. É o inimigo da humanidade. Satanás não é o inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, não tem como ter, porque Deus não está assim emparelhado com o diabo e os dois estão brigando, tipo um UFC assim cósmico. Não tem essa ideia, né? A gente às vezes fala assim, nossa, né, o diabo assim está pau a pau com Deus, tal. Não, tá, não tem como, é impossível. Satanás é uma das criaturas de Deus, ou melhor, ele se tornou Satanás, mas era uma criatura de Deus. Então, assim, se fosse para a gente comparar Satanás com outra criatura, seria o arcanjo Miguel. Aí a gente poderia falar assim, ó, tá lá, né, bem assim, parelhado. Mesmo assim, ainda ele perde para o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel é aquele que representa o poder de Deus diante dos anjos. Primeira pregação, você falou o quê? Qual que é o nome? O quê? Primeira pregação? Primeira É pregação. o Gênesis 3:15, né? Mas qual que é o nome que você disse? Proto-evangelho, que seria a primeira Quase notícia. prótese, né? É proto, né? Proto que é o primeiro, proto-evangelho. Primeira vez que o evangelho foi pregado à humanidade. E ali estava a humanidade, representado nesse casal aí, que foi criado à imagem e semelhança de Deus no capítulo 1, verso 26 e 27. Capítulo 1, vocês lembram desse texto? Pode recitar? Aí não? Então vamos lá, ainda que a gente tenha na mente alguma coisa, bora ler de novo, ler de novo, ler de novo, até que isso fique gravado. Diga, qual que é o texto? Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Você falou a primeira pregação, que está em Gênesis 3:15. Né? Porém, está entre você e a mulher, você é quem? O homem? Satanás. Ele colocou a Sim, porque, olha que coisa interessante, já que você colocou esse ponto aí, Deus, ele fez uma aliança com o casal. A gente tem uma ideia que Deus tinha uma aliança com o homem, né? E só com o homem, e o homem que ia ser responsável pela mulher. Na verdade, meus filhos, que Deus fez uma aliança com o casal. Quando a gente lê assim, Deus fez uma aliança com o homem, a gente entende o homem no gênero, mas principalmente em Gênesis, principalmente nos 6 primeiros capítulos, homem, né, via de regra, refere-se à humanidade. Aqui na tradução, lá coloca-se homem, e a gente entende, depende da tradução também, né? Se você, vamos abrir o Gênesis 5 e depois a gente volta lá, tá? Eu falando aqui tudo que eu citei, 5 verso 1 e 2. Tudo que eu citei, eu vou. Verso 1 e 2, capítulo 5, verso 1 e 2. Porque Deus não criou o Adão e a Eva. Já falou isso desde três? Eu acho que já. Não criou o Adão e a Eva. Deus criou o Adão macho e o Adão fêmea, né? Se eu não falei, lembra aí. Então Deus criou o Adão macho e o Adão fêmea. Não é um negócio esquisito? Fala, não é possível, você traz um homem para falar um monte de heresia e besteira, calma. Tipo, macho e fêmea não é homem e mulher, né? Mas assim, quando Deus criou Adão, a palavra Adão, o termo Adam, né, no hebraico, refere-se não ao gênero masculino, e sim à humanidade. O capítulo 5, que a gente vai ler agora, verso 1 e 2, alguém pode ler 1 e 2? Até se tiver versão diferente, seria muito bom. A minha com certeza é diferente de alguém. Tá, então... Esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Chamou de homem, mas tem outra versão que não está homem. Essa palavra chamou de humanidade. Humanidade, pode estar pessoa também, depende da humanidade também, né? Então está correto isso aí. Quando está traduzido homem, é porque o tradutor, ele pegou a palavra no original, que é Adam, e aí pegou uma palavra correspondente no português, que é homem, se traduz por homem. Mas no contexto aí original, refere-se à humanidade. Então Deus, como que é o verso 1? Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus os criou, homem, à imagem e semelhança de Deus. Não deu, está só homem. Tá, mas e o restante? Criou o homem à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou. E os Quando abençoou. foram criados, ele os abençoou Os chamou de Adão. Perceberam? Entenderam? Deus os criou, os abençoou e os chamou de Adão. Os chamou de humanidade. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, chamou eles de Adão, de humanidade. A gente está falando na criação perfeita de Deus. Não chegou ainda na bagunça aí que sonou. Então, criou homem e mulher. Por que criou homem e mulher e chamou de humanidade?
criou macho e fêmea, mas não Adão e Eva, porque Eva só é chamada de Eva depois do pecado, no capítulo 3, pelo homem. Então o homem que diz, essa é Eva, é mãe de gente. Deus não deu o nome para a mulher de Eva, Deus deu o nome para a mulher de fêmea, Adão e fêmea, a humanidade em versão feminina, e o homem, a humanidade em versão masculina, né? Então ele cria aqui, por que ele cria assim? Porque Deus olha um e outro, só enxerga um, não enxerga um dois. Como eles também não se viam um no outro, outro. Eles se viam o outro como eles mesmos. Quando Deus cria lá a mulher, aí o homem diz, opa, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Aí Deus diz, tá bom, então deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aquilo que Deus é, como imagem e semelhança, projetado no homem, é isso. É a unidade composta, embora seja mais do que um, mas é um na ótica de Deus. É por isso que eles se tornam ambos uma só carne. É por isso que um olhava para o outro e não via outro. O outro para eles era Deus, quando ele se encontrava lá na viração do dia. Então a gente tem ideia muitas vezes que na viração do dia quem ia conversar com Deus era o homem. Não era. Sempre foi o casal. Sempre foi o casal. Aí fala, nossa, mas calma aí. E essa ideia que a Bíblia ensina que o homem é cabeça sobre a mulher, está certinho. O que está errado é o nosso pensamento do que seria a cabeça, né? Que é mais uma ideia de cabeçudo, achando que é uma superioridade e uma inferioridade. Então isso é fruto, é resultado do pecado, toda essa questão. Então Deus, ele cria, quando ele cria o homem e a mulher, cria numa ordem funcional e numa ordem criacional. Se eu falar para as mulheres aqui nesse recinto que o homem deve ser submisso às mulheres, não vai dar certo. Porque elas aí, tá vendo? Nos enganaram a vida toda, e o feminismo é de Deus, não é? O feminismo é de Satanás, como o machismo também é, igualmente. Porque tudo isso são distorções extremos, né, de uma verdade que hoje é muito difícil a gente conciliar por conta dessa relação pecaminosa que a gente tem, hierárquica. Toda relação hierárquica não provém de Deus. No reino de Deus não existe uma proposta de relação hierárquica. Existe de relação funcional ou criacional. Então, quando Deus cria o homem e cria a mulher posteriormente, não cria assim, cria assim. Entendeu? E o Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, verso de número 28, que é para dar tempo de vocês pegar a Bíblia e conferir, né? Gálatas capítulo 3, verso 28. Então, o que o Evangelho é, na verdade, irmãos? O que o Novo Testamento nos propõe? Enquanto vocês acham isso, vocês conseguem me ouvir, né? As mulheres eu sei que sim, os homens eu estou desconfiado se conseguem. Então, vamos lá. Eu bem sei, me identifico com você. Então, olha só. Vocês acham, mas nós vamos ler juntos, tá? Só achem aí. Gálatas capítulo 3, verso 28. Bora lá, coisa boa. Vamos procurando e esperamos pelos outros, igual na ceia. 3, Gálatas 3, 28. Eu sou meio seguida, tenho que parar a gravação, porque ela tem 40 minutos, aí sempre fala, fica. Eu não quero. No meio do lado. 40, você falou? Não. 4, não, é 3 e 28. Mas antes que vocês leiam, conseguiram achar, né? Então bora para cá. O que o Evangelho nos propõe? Propõe para que a gente volte lá antes de Gênesis 3 e 15. Estou falando do Evangelho, o Novo Testamento, os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Nos propõe isso. Tá? O Evangelho é uma reconfiguração, para falar de um termo mais, né, contemporâneo. Tá? O Evangelho é uma recriação do ser humano. Então o Evangelho não é um reparo, não é um conserto. Um conceito em certo sentido, mais jurídica, né? Linguagem mais jurídica de aliança, a questão, né? Mas o que é o Evangelho? É uma proposta de sermos recriados em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Está escrito: os que estão em Cristo é nova criação, né? Dependendo da versão vai estar nova criatura, mas não é a melhor, não. A nova criação expressa melhor a ideia do negócio. Então, os que estão em Cristo é nova criação.
todas as coisas passadas e agora tudo vai se fazendo novo. Tanto é que a gente chama o encontro com Cristo do quê? De regeneração, novo nascimento, não é isso que a Bíblia fala? Então o Evangelho nos propõe voltar lá no início, lá no começo, mas não a recriação no Adão, porque o Adão não deu conta. A recriação é em Cristo, que é o segundo Adão, que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que o primeiro Adão deu ruim, não deu conta, né? Alma morrente, morreu, não deu conta do negócio. Jesus é Espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15 diz isso. Então, assim, isso foi no primeiro casal proposto, não deram conta, mas eu acho que qual foi o texto que antes desse eu falei que eu ia ler? A gente leu? Não leu, não? Então, na minha mente, que a gente já tinha lido. Então, tá bom. Pode ler, por favor, Frank. Leia, meu amado. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso. Então esse texto aí, ele mostra para nós que essa fragmentação, que é fruto do pecado, no Evangelho não cabe. Não cabe relações onde há superioridades e inferioridades. Não cabe relações onde um se sente de alguma maneira, se comporta ou trata o outro como um inferior, né? Paulo trabalha isso também em Filipenses capítulo número 2, versículo número 15 até o 11, capítulo 2, 5, ele vai dizer, né? Que haja em vocês o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por reivindicar o direito seu de ser igual a Deus. Mas o 4 ele diz, né? Não tenha os outros, não considere os outros inferiores a vocês, né? Mas superiores a vocês, como Cristo Jesus. Ele traz o exemplo de Cristo. Mas a questão é, então quando Deus cria o ser humano, cria na sua imagem e semelhança, que é o capítulo 1, verso 26 e 27, a gente não leu, mas está escrito isso aí, né? Vocês já devem saber. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, imagem e semelhança de Deus é isso. Não é questão de, Deus é inteligente, o homem também é inteligente. Deus tem vontade, o homem também tem vontade. Delibera, decide, né? Deus, ele é inteligente, mas ele não raciocina, né? Tem essa diferença. Deus é inteligente, mas não raciocina. É estranho, né? Como foi acontece assim, Deus criou, por quê? Então, por quê, irmão? O que é o raciocínio? O raciocínio é mais ou menos isso aqui. Imagine que isso aqui é uma ideia. Eita, minha Nossa Senhora dos Evangélicos. Isso aqui está gravado esse negócio aí que eu falo, né? Então aqui tem uma ideia. Eu penso alguma coisa aqui. Aí eu vou elaborando isso aqui, né, ponderando, argumentando, aí comparo isso aqui e tal, e chego a uma conclusão. Isso aqui é o processo de raciocínio, porque eu não tinha todo o conhecimento aqui. Aqui eu tenho uma ideia, um embrião, e aqui eu vou trabalhando até chegar a uma conclusão aqui, o máximo que eu consigo. Então aqui eu raciocinei e cheguei à conclusão de uma ideia. Deus não tem esse processo, porque Ele sabe tudo o tempo todo de uma maneira plena. Então Ele não raciocina, Ele é inteligente. Ele é onisciente, né? Então, mas aí não é, Deus é inteligente? Nós somos também. Deus tem consciência de si do outro? Nós também. Deus tem vontades? Nós também. Deus, enfim, tudo que Deus tem e nós temos, né, que Ele compartilhou, a gente chama de atributos comunicáveis, né? Então Ele comunicou, Ele partilhou em certa medida com o ser humano. Os anjos, por exemplo, eles não são chamados de imagem e semelhança de Deus, mas os anjos têm inteligência, os anjos têm vontade, os anjos têm sentimento, os anjos têm consciência de si do outro, enfim, tudo isso que a gente fala que poderia ser imagem e semelhança de Deus, os anjos também têm. Só tem uma coisa que os anjos não têm, que só nós temos, que Deus compartilhou conosco, e é isso. Nós somos um e ao mesmo tempo somos mais do que um. Isso é o conceito de humanidade, né? Então, quando a gente expressa qualquer tipo de divisão, nós estamos manchando a imagem e a semelhança de Deus. É por isso que o que deve identificar a gente como corpo de Cristo é a unidade. Coisa difícil, né? Unidade. Não estou falando de uniformidade, é diferente. São formas, existem muitas, e a multiforme, não tem problema. Isso é saudável, é uma bênção de Deus. Deus criou essa diversidade. A pessoa, se tudo fosse a mesma coisa, do mesmo jeito, ia ser uma monotonia. Tem cristão, tem pais, tem cônjuge que quer fazer do outro uma imagem e semelhança sua. Isso é a pior coisa do mundo, porque a humanidade não merece o outro de nós.
Entendeu? Já basta a gente, né? Dois igual ali. Já um só, já é muito para a humanidade suportar, um de nós. A gente quer reproduzir no outro o que nós somos, nos nossos filhos, no nosso cônjuge, né? Nos nossos liderados. Como que pode ser isso? Então, assim, eu estou matando a beleza da diversidade que Deus criou. O corpo de Cristo, por exemplo, tem muitos membros. E não tem a ideia de superioridade e inferioridade, por exemplo. Não tem ideia de mais e menos. É a gente que valora essas coisas. A gente fala, não, o espiritual mesmo é o dedo do profeta. Né? Não, o espiritual é o que tem o dom tal. Não, esse aqui é melhor. Paulo trabalha isso em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Como ele diz assim, quando o olho diz assim, quando o ouvido, né, diz assim, não sou olho, por isso eu não sou do corpo. Como não é do corpo? Porque não é olho, não é do corpo? Não será por isso também do corpo? Como que os pés dizem, eu não sou cabeça, por isso eu não sou do corpo? Como não é do corpo? É sim, só porque não é cabeça. Imagine se todo o corpo fosse olho. Não, imagine, faça aí um. Imagina só. É horrível. Né? Ia ficar esteticamente assim, uma aberração. Ia ter apenas uma funcionalidade, ou seja, ia ser pobre. Né? Então, quando a gente já pegando toda essa ideia da criação, porque o nosso parâmetro de vida, nosso parâmetro de igreja, de relacionamentos, é o Criador e a sua criação antes do pecado. Então, a gente precisa entender que o Evangelho é a gente imitar Deus. O grande problema é que a gente nunca viu Deus, né? E aí, já tentando aplicar, né, aqui é o que a gente está pensando, é assim, a gente tem uma conversa muito omissa, muito covarde, né? Que a gente fala para alguém assim, olha para mim não, sou cheio de falha, né? Olha para Jesus, olha para Deus. Mas como assim? Se ninguém viu Deus, se a gente, pessoalmente inclusive, não conheceu Jesus assim, né? Então, como que é esse negócio? Ué, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos essa recriação em Cristo, se a gente está entendendo e fomos, né? Em nós foi iniciado o processo de recriação. Então é em nós que esse negócio tem que ser enxergado. É por isso que lá em João capítulo 13, verso número 35, disse o que seria diante do mundo, que as pessoas olhariam e iam falar assim, não, esse povo aqui é povo de Deus. Não é porque não tem imagem nas paredes, não é porque a gente pode operar milagres, não é porque a gente não tem algumas práticas lá de beber, fumar e prostituição. Não são essas coisas. O que distingue uma pessoa, se ela é de Deus ou não, se ela está projetando a imagem de Deus ou não, é o que está escrito aí, em João 13 e 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso, pronto, é isso aí, simples, né? Na teoria. Não é isso, irmão? É isso, é amar. Por quê? Porque se tem uma coisa que a Bíblia mostra e fala de Deus, porque o resto tudo é uma incógnita. O resto tudo para mim é área cinzenta. Tudo que fala de Deus a gente tem dificuldade. A gente sempre tenta aproximar com linguagens que a Bíblia comunica, que é muito, muito básico. O negócio é muito reduzido, né? Porque sempre traz expressões da experiência humana. Então Deus se entristece. A gente assimila. Se Deus se entristece, eu sei o que é tristeza. Mas eu sei o que é tristeza humana. Deus se ira. Eu sei o que é ira. Me iro direto. Né? Mas não é a ira de Deus, é diferente. Eu sei o que é arrependimento, que a Bíblia diz que Deus se arrepende. Mas eu não posso jamais comparar essa mesma linguagem usada pelo homem para Deus. Porque não cabe isso em Deus da maneira que nós experimentado. Então, assim, como que a gente consegue, então, expressar a imagem e semelhança de Deus? Quando nós amamos. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa claro, que Deus é amor. Essa é a única afirmação categórica. O resto tudo é um negócio assim, meio que Deus, se vocês não podem entender, eu vou falar na linguagem de vocês. É por isso que a Bíblia é Deus falando de sotaque humano, né? Que a gente fala, né? Eu acho muito interessante esse pensamento. Eu acho, não sei. Se achasse, acho que ia falar glória a Deus. Mas eu acho bem interessante, né? A Bíblia é Deus falando em sotaque humano. A linguagem é o que nós podemos compreender.
Mas Deus é exatamente isso que está escrito aqui? Não. Tudo que está escrito é verdade, mas é parte da verdade. Porque toda a verdade não cabe na lógica humana. Tanto é que a verdade de Deus é muito além do que está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Mas não cabe Deus ser explicado com letras na Bíblia. Dentro de culturas que têm suas limitações, a partir da queda, inclusive, né, que a revelação se dá progressivamente, até chegar na revelação, assim, a máxima que Deus, ele nos alcançou, que é Jesus. Então a verdade de Deus, a verdade mais próxima, mais explícita que nós temos de Deus, está em uma pessoa e não em toda a Bíblia, embora toda a Bíblia aponte para essa pessoa. Deu para entender essa ideia, irmão? Esquenta não. Pode perguntar. Não tem problema não, fica à vontade, todos, inclusive. Então, Você está entendendo mesmo? Não esquenta não, irmão. Às vezes eu falo que nem eu mesmo entendo. Eu vou entender depois. Mas o que acontece? Porque eu estou dizendo que é a proposta do Evangelho. A gente tem sofrido muito com mensagens, com propostas de igreja, com pregações, até com ensinos, que eles têm muito mais projeção de religião a partir da experiência pessoal, cultural, denominacional, né, de corrente teológica, na história, do que, na verdade, a apresentação de uma pessoa para que a gente siga essa pessoa, imite essa pessoa. É isso o Evangelho, meu Deus do céu. É isso que o Criador, quando Ele criou, queria que nós fôssemos, igualzinho a Ele. Como a gente não deu conta, nós nos distanciamos muito de Deus, e a gente projetou Deus em imagens, em um bocado de coisa lá que a Bíblia vai, e as culturas vão mostrando. Então Deus está bom. Até o próprio povo que Ele, né, resgatou na história e tentou trabalhar na mente deles, dando leis, enviando profetas, aparecendo por sonho, figura, mandando anjo, fogo para todo lado e aquela bagaceira toda que a gente já conhece do Antigo Testamento. O povo mesmo assim falou: não, vamos construir aqui a nossa religião, que é a nossa tentativa de servir Deus, né, de agradar a Deus, de fazer alguma coisa para a gente se aproximar de Deus. Deus disse: não, vocês não entenderam nada. Então faz o seguinte, eu até agora desenhei para vocês são meninos, vou levar vocês à maturidade. Quem diz isso é Paulo em Gálatas, né? Então a lei nos serviu como... Isso também, né? No último estudo. né? Jesus está falando. Um pedagogo, né? Que é um tutor. Então aquele que pega a criancinha e tenta levar até a maturidade. A lei fez isso. E aí o Hebreus capítulo número 1, verso 1, vai estar escrito assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias sendo falado pelo Filho. Versículo número 3, ele é a expressão máxima da pessoa de Deus, Jesus. Então, o que resume a questão da proposta de Deus ao que é o ser humano? Que nós fôssemos igualzinho ao seu Filho Jesus. Igualzinho. Ele enviou para nós o modelo de ser humano. Então, nós somos salvos porque se nós imitarmos o ser humano Jesus, vivermos como ele, amarmos, falando, é impossível. Claro que é impossível. Lógico que é impossível. Se fosse possível, seria uma religião, na força do homem, seus rituais, liturgia, seus votos, promessas e não sei o que, esforços, observações, ele conseguiria. É impossível o Evangelho, não é possível. O Evangelho é impossível. Mas é por isso que nós somos salvos. Porque para nós é impossível, mas para Deus não. Ele tornou possível quando enviou Jesus Cristo. Aliás, eu acho que o grande pecado, né, está quando a gente acha que isso é possível. É. O que nos afasta mais de Deus, irmão, eu estava falando com o irmão hoje isso aí. O que nos afasta mais de Deus não é o pecado em si, o erro em si. Preste atenção nisso aqui eu acho importante. O pecado não nos afasta tanto de Deus, eu estou falando desse pecado objetivo. Entendeu? Foi lá e pecou, vacilou, ofendeu alguém, foi egoísta, foi não sei o que. O que nos afasta mais de Deus, e o perigo é a presunção do acerto. Eu consigo aceitar e agradar a Deus. Aí é o grande perigo. Vocês entenderam a diferença? Eu não estou dizendo que o pecado não nos afasta de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O pecado nos afasta de Deus. Mas esse pecado que a gente fala é pecado, não faço. Mas só a presunção de achar que poderia agradar a Deus, isso talvez nos afaste muito mais. Porque a gente vai alimentando um orgulho, uma arrogância, uma presunção de que a gente pode fazer alguma coisa para alcançar Deus, para fazer Deus fazer alguma coisa que talvez ele não ia fazer, pela oração, pelo jejum, pelo choro, pelo arrependimento.
Deus, ele é imutável. A Bíblia diz que ele é imutável, então ele não muda. O que ele vai fazer, ele vai fazer. A questão é, eu não vivo mais no pecado porque eu entendi quem é Deus. E eu quero imitá-lo. Eu quero viver a partir dessa natureza que ele gerou em mim, que é a nova natureza, é a nova criação. Eu não peco porque eu tenho medo do inferno. Você serve a Deus, eu tenho medo do inferno. Está tudo errado. Por que você ora a Deus? Porque eu preciso de Deus. Por que eu faço minhas preces? Porque minha situação é precária. Não, aí também a gente não entendeu coisa nenhuma. Né? Por que a gente ora? Porque se Deus dissesse assim, eu não vou responder nenhuma das tuas orações, nenhuma, pelo resto da sua vida. Imagina vocês assim, tudo novão. Deus já no comecinho, falar, ó, você vai viver uns 85 para 95 anos? Não sei não, isso é profecia. Receba aí. Já tá bom, né, mano? O que a gente está vendo, já está uns 20 anos acima da média, né? 75. Então, olha só. Aí Deus ia garantir para você, a promessa é essa, velho. Eu não vou responder nenhuma das tuas orações. Talvez o pensamento seria, então vou orar. Por que eu vou orar? Se Deus prometeu para mim. Se ele empenhou a palavra dele que não ia atender nenhuma única sequer oração. Aí se a gente tem esse pensamento e essa postura, a gente não entendeu o relacionamento com Deus. E para que serve a oração? Oração não é para mover a mão de Deus. Não é para fazer coisas que Deus não ia fazer. Não é para alertar Deus, porque Deus parece que está meio distraidão. Senhor, se eu não oro, olha o que ia acontecer. Não é? Tem essa ideia, não tem? Olha que loucura que a gente chegou. A gente tem essa ideia. Se eu não oro, meu irmão, não intercedendo por sua vida. Deus esquece. Né? Deus estava meio assim distraidão, o Espírito Santo meio perdido, não sabendo para onde vai nem para onde vem e tal. E a gente alertou o Espírito Santo, não é assim. A oração, ela é justamente o canal que Deus nos deixou para que a gente se relacionasse com Ele. Porque a criação, o Criador e a criação têm uma finalidade, de se relacionarem. Deus criou uma criação relacional. Quando Adão, macho, quando a mulher, vou usar esse termo, né, que eu era alguma coisa, e aí de repente tem um pensamento feminista em algum lugar, não aqui, sei lá, alguém assistindo aí futuramente, né? Aí ele fala, tá vendo, né? Tem esses negócios doidos aí. Mas a mulher, quando peca, a Bíblia diz, Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, se não me falha a memória, que o homem não pecou, o macho não pecou. Quem pecou foi a mulher, ela que foi enganada. Está escrito lá. Olha só, o conflito aí, varão. Olha aí que negócio já. Vai sobrar para nós. Né? Então, assim, quem peca é a mulher. A Bíblia diz: o homem não foi enganado, a mulher sendo enganada e tal. O que o homem faz? Se o homem fosse como nós, religiosos, né, os caras que acham que a vida é de individualismo, e assim, eu dou conta da minha vida e não tem nada a ver com o outro, essas ideias não tem nada a ver com o Evangelho. A gente tem isso muitas vezes na nossa formação, mas está tudo errado, porque tem tudo a ver com o outro. Porque se a gente está falando de uma humanidade, de uma unidade, de um corpo, de uma raça, né? Pessoas acham que tem raças diferentes. A gente trabalha isso na sociologia. Aliás, até a sociologia está repensando essa ideia, né? Não se fala raça, porque raça é uma só, é a raça humana. Em 1950, o Albert Einstein já escreveu isso aí, estava entrando nos Estados Unidos lá, preencheu o formulário lá. Qual a sua raça? Ele colocou humana. Não existe outra? Não é? Não existe raça humana, só tem uma. Então o que acontece? Essa ideia toda, dessa fragmentação, a mulher, ela peca, o que o homem, se fosse um de nós? Jesus, fui obediente, estou fazendo minha parte, salvação é individual. Não é isso que a gente acha? Eu não sou responsável pelo outro. Que conversa é essa? Essa conversa não cair quando Deus se teu irmão e eu tenho a ver alguma coisa com meu irmão, sou cuidador dele por cá. Não é educado, né? Responder para Deus assim, né? Não? Eu, porventura, sou cuidador do meu irmão? Olha a ideia aqui do pecador. Salvação individual, não tem nada a ver com o outro, tem tudo a ver. É por isso que a gente chama solidariedade da raça quando um ser humano, se um ser humano se suicida, o suicídio, ele afeta toda a humanidade, a sociedade. Ninguém tem direito da sua própria vida. A sua vida não pertence a ele mesmo. Pertence a Deus e pertence a todos. É por isso que nós nos protegemos, devemos nos cuidar. Né? Aproveitando aqui um fato aí recente, não inusitado, infelizmente não inusitado, é recorrente isso.
A gente mexe, tem um caso na mídia aí. Essa questão de briga de marido e mulher, ninguém mexe com mulher. Põe a mulher, né? Põe a mulher bem lá e tem que pôr mesmo. Porque é problema nosso. Tudo é problema nosso. Como Jesus ensinou a orar? Pai nosso, que estás no céu, não é? Ô, gente, você sabe orar o Pai Nosso, pelo amor de Deus. Que medo, né? Eu marquei aqui, viu, gente, o versículo que ele falou que Adão não pecou, o 13 e o 14. Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 14. A gente lê então daqui a pouquinho. Só primeiro Timóteo, é 2, 13 e 14. A gente lê daqui a pouco, calma aí. Ó, olha aqui. Oração